Muito obrigado, Carlos. É um prazer realmente falar novamente à Igreja Cristã Evangélica de Sanclerlândia. Estivemos aí, como o Carlos lembrou, eu acho que foram duas vezes. Uma vez, eu estou olhando meio para cima do meu computador, porque a minha esposa está aqui de frente de mim, né? Está bem na frente aqui. Nós tivemos duas vezes, uma quando nós estávamos nos preparando para irmos a Moçambique, e fizemos aí a divulgação do nosso ministério, da nossa viagem. A igreja nos recebeu muito bem, nos sentimos muito acolhidos por todos aí, e fomos a Moçambique, ficamos quase 2 anos e meio lá. Quando retornamos, nós marcamos uma ida de novo aí a Sanclerlândia, e demos o relatório sobre como foi o nosso trabalho, como que nós vivemos lá em Moçambique. Então, foram oportunidades que Deus nos deu, que a gente agradece muito. E essa é mais uma oportunidade, né, de poder falar com a igreja, de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje, eu estou pastoreando como pastor interino de uma igreja aqui ao redor do DF, em Santo Antônio do Descoberto, Igreja Cristã Evangélica Canaã. Uma igreja que passa por um momento de revitalização. Então, enquanto aguarda a chegada de um obreiro em definitivo, eu fui indicado pela MEAR para assumir o pastorado interino da igreja. Então, isso já está indo para mais de um ano, né? Praticamente 1 ano e meio que estou como pastor interino lá, por conta também agora da pandemia. O acompanhamento que nós estamos fazendo com a igreja é online, né? Além das ligações telefônicas que fazemos, conversamos com os irmãos, nós também damos assistência online, como a maioria das igrejas perto de nós também está fazendo, né? Então, isso é o que nós estamos fazendo hoje. Também trabalhamos como treinadores, eu e a Lília, trabalhamos como treinadores credenciados da Editora Cristã Evangélica e coordenamos uma equipe de treinadores. E nós damos treinamentos para professores e líderes de escola bíblica, ensinando os professores como melhor dar uma aula, como melhor servir ao Senhor Jesus como um mestre, não é? E, infelizmente, os treinamentos presenciais também estão cancelados, estamos agora trabalhando com treinamento online, né? Eu e a Lilian temos um ministério que nós chamamos de Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Se você depois quiser procurar, tanto no YouTube quanto no Instagram, é Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Nós todo dia estamos postando alguma coisa referente à educação cristã, como melhor ensinar, métodos de ensino, sempre compartilhando algo daquilo que Deus tem nos ensinado em favor do ministério de ensino da igreja, tá certo? Aliás, muita gente tem aproveitado até como professor mesmo do ensino formal, né? Tem aprendido bastante coisa e sempre com ênfase nas escrituras. Então, esse tem sido o nosso ministério hoje, damos graças a Deus por isso. E o pastor Darcy Júnior pediu que nós falássemos hoje e trouxéssemos uma palavra para os irmãos. Uma palavra sobre evangelismo. Então, depois de eu me acercar das necessidades sobre esse assunto, né? Eu escolhi o texto de 2 Coríntios, quero que você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Enquanto você abre aí, quero comentar que estou feliz de ver alguns presentes aqui na reunião, que são alunos meus, né? É ovelha do meu pastoreio. Os irmãos lá da fazenda também estão assistindo. Qual fazenda? Mato Grosso. É? Olha só, então nós temos... E qual fazenda? Mato Grosso. Não, mas qual? Os pais do Everaldo. Os pais não, os sogros, né? Sogros. Tá certo, o senhor Admilson e a Hilda estão aqui acompanhando. Muito bem. Temos aqui algumas pessoas do Paiol, na Bahia, que é uma igreja que nós temos lá, né? E eu dou assistência também a ela. Temos pessoas de São José dos Campos. Então, estou vendo aqui que o pessoal
tá chegando, né? Isso é muito bom. Então, 2 Coríntios 4, versículo 1 ao versículo 7. Você vai acompanhando aí na sua Bíblia e ouvindo a leitura. Diz assim, a partir do versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Vou dar uma paradinha aqui, um parênteses. Repare no texto que nós vamos ler, que o apóstolo Paulo está falando, esse ministério que ele está falando é justamente do comunicar a palavra de Deus, é o ensinar o evangelho, é evangelizar, é levar as pessoas ao conhecimento da verdade e levando a mensagem, possibilitar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na mente e no coração das pessoas, porque só assim as pessoas ouvirão e entenderão o evangelho, pela ação do Espírito Santo, mas para isso elas precisam ouvir. Então, é isso que Paulo vai tratar aqui. Versículo 2, metade do versículo 2. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Até aí, final do versículo 7. Nós já oramos, pastor Carlos orou, cremos que Deus, o Espírito Santo, já está falando e trabalhando nos nossos corações, não é? Quando a gente começa a falar de alguns heróis da fé, ou alguns personagens, algumas personagens bíblicas, né? Se eu falar para você Noé, se eu falar para você Abraão, se eu falar para você Davi, enfim, se eu citar aqui vários personagens bíblicos, nós poderíamos dizer que existe uma linha única entre todos eles e nós. Existe algo que converge num só lugar. Que para todos esses personagens bíblicos, Deus os chamou para um propósito. Deus estabeleceu um propósito para cada um. E se eles agiram, foi porque eles se entenderam chamados por Deus, obedeceram a Deus, e Deus cumpriu o propósito por meio da vida deles. É a mesma coisa com a vida de cada um de nós. A minha vida, a sua, de todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus Cristo, e reconhecendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós entramos para o caminho da salvação com um propósito, com um chamado. Todos nós temos um chamado para servirmos ao Senhor onde quer que nós estejamos. Este é o sentido do ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é o ir no sentido de sair, como eu e a Lília fizemos em 2011, né? Indo para Moçambique, não apenas isto, mas o ir ali envolve todo um processo da vida do crente, onde quer que ele esteja. Aliás, no original, a expressão mais real ali é em indo, ou enquanto você está indo, você prega o evangelho. Indo para onde? Indo viver a sua vida,
né? A cada passo que você dá, cada momento que você vive, cada experiência que Deus lhe concede, é o momento de você pregar o evangelho, de você testemunhar, ou ainda, mais ainda, a ênfase daquele versículo de Mateus 28 está em fazer discípulos. Fazer discípulos. Tão ou mais importante do que pregar o evangelho é dar continuidade e levar essas pessoas a saberem como andar na presença de Deus. Olhando aqui esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, que nós lemos, nós entendemos um pouco da dinâmica do evangelho, a dinâmica da evangelização. Repare que o apóstolo Paulo, ele começa falando desse compromisso que ele tem, né, de não brincar com a palavra de Deus, de não falar enganos, pregar coisas enganosas, né? Ele faz isso no 1º e 2º versículo. Ele fala a respeito de como que o evangelho chega no coração da pessoa. Ele diz que o evangelho, sendo pregado, ele não vai chegar no coração de todas as pessoas, não. Está aqui no versículo 4, ele diz que o evangelho é oculto para o descrente, que é aquele que não foi preparado por Deus para crer. Não foi chamado à salvação. É uma verdade bíblica que nós não temos como negar, como fugir dela. No entanto, aqueles que são chamados por Deus para crerem no Senhor Jesus, o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa, que é o que está exatamente aí no versículo 6, 5 e 6, em que diz que o Espírito Santo é que vai, então, trazer luz, entendimento, conhecimento. A dinâmica da evangelização é essa, não é? Mas eu quero destacar aqui, a partir desse texto de 1 Coríntios 4, que essa dinâmica, ela passa basicamente por três pontos, né? 3 participações. Primeiro, a nossa participação. O versículo 1 diz: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, antes de tudo, é um ministério dado por Deus de pregar o evangelho, mas é graças à misericórdia dele. Nós, por nós mesmos, homens e mulheres naturais, sem Cristo, não temos como falar daquilo que nós mesmos não experimentamos em nossa vida. E essa é uma das razões porque não são os anjos que pregam o evangelho, não é? Nós temos uma participação nisso, e é a relevância nossa, né? Nossa relevância nesse ministério, nessa missão de evangelizar. Deus poderia ter colocado qualquer outro de suas criaturas, inclusive os anjos. Aliás, a palavra de Deus diz que os anjos anelam, né, por querer pregar o evangelho, por querer testemunhar, mas não podem. Eles não foram alvos da salvação em Cristo Jesus. Eles não sabem o que é isso, muito embora eles saibam quem é Cristo, a obra que ele fez, o valor disso, mas eles não têm a vida com Deus, né, como alguém que foi salvo. E nós precisamos verbalizar o evangelho. Então, a evangelização, ela é nossa, exige a nossa participação, nós não podemos ser substituídos e nós precisamos verbalizar o evangelho. Precisamos verbalizar. Conta-se uma parábola de um cortador de grama, que é uma pequena história, claro, inventada, mas que a gente pode se identificar muito bem por meio dela, né? Diz que um senhor cristão decidiu evangelizar o seu vizinho por meio das suas ações. Não, ele achava melhor do que ele ficar falando, ele não quer ficar incomodando o vizinho, não quer empurrar a goela abaixo do vizinho o evangelho, não quer forçar a barra com ele, não quer ser taxado de chato. Não, eu vou ganhar o meu vizinho por meio das minhas ações, sendo um bom vizinho. Então, diz que ele começou cumprimentando seu vizinho na cerca,
no muro que dividia ali a sua casa do vizinho, fez uma amizade com ele, convidou ele para tomar um café na sua casa, jantaram junto algumas vezes, então fizeram a melhor hospitalidade possível, até que aquele vizinho que não era cristão precisou de um cortador de grama emprestado. E o cristão, querendo então realmente ser, e como ele era um bom cristão, ele emprestou o seu cortador de grama e disse que aquele vizinho usou o cortador de grama direto, acabou de cortar a grama e não devolveu, e continuou usou até que esse cortador de grama quebrou. Ou como diz o moçambicano, quebrou-se, né? Como se o cortador de grama quebrasse sozinho. Então, quebrou. Então, ele é de bom coração, o cristão, esse homem, consertou o seu próprio cortador de grama e devolveu ao vizinho. E o vizinho continuou usando normalmente aquilo ali, né? E ele ajudava tudo que ele podia. Precisava cortar árvore, ele ia ajudar. Ele é prestativo com o seu vizinho, sempre naquela expectativa. O meu vizinho vai entender por que eu sou assim, né? Por que eu tenho prazer em ajudar, em estar junto, em ser solícito. Só que aquele seu vizinho não cristão, um dia sofreu um infarto e veio a morrer. E aí fica a pergunta, qual é a imagem ou o que o cristão pregou para o seu vizinho? O que ele ensinou ao seu vizinho como era ser cristão? Então, ele resolveu ouvir a família. E a família disse, olha, ser cristão é ser solícito, é ser bom, é ser carinhoso, é ser caridoso, é saber atender as pessoas, é saber ser hospitaleiro. A vizinhança, a família daquele homem não cristão que morreu, disse que eles amavam a gentileza e o carinho, o amor que aquele homem demonstrava. Mas que mais além disso? Eles aprenderam que ser cristão é ser bondoso, que ser cristão é ser solícito, e que o cortador de grama, que deveria ser a imagem de Jesus, na verdade, ele serviu apenas como cortador de grama. Aquele vizinho nunca ouviu falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós fomos criados, como o texto que o pastor Carlos leu em Efésios, nós somos feitura em Cristo Jesus para toda boa obra. E essa boa obra não é fazer caridade. O texto ali diz respeito a nós sabemos viver como cristãos, a pregarmos o evangelho. Porque não tem como a pessoa conhecer do amor de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, do amor de Deus, não tem como conhecer o evangelho se ela não ouvir. Paulo falou isso aos romanos, que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer o evangelho para nós pregarmos o evangelho, né? Então, primeiro eu quero aqui destacar o que não é evangelho. Se você costuma ter aí um lugar para você anotar, você pode ir anotando isso daí, né? O que não é evangelho? Nós temos que entender bem isso para nós não nos enganarmos e estarmos pregando, achando que estamos pregando o evangelho. Primeiro, evangelizar, o evangelho não é humanismo. Evangelizar não é falar de Jesus como um exemplo de um homem, a maneira como deve se viver. Isso é humanismo. Usar, mesmo que o Senhor Jesus, usar uma pessoa como um exemplo de como se deve viver, né? Apenas como um modelo inspirativo. Isso não é evangelho, isso não é evangelização. Evangelização, o evangelho não é espiritualidade. Não é nós ensinarmos que Jesus promove em nossa mente um nível mais elevado de pensamento. Isso é espiritualidade, é espiritualismo. Então, evangelho não é espiritualismo de dizer que Jesus nos ajuda a chegar num nível superior da nossa existência. Evangelho não é religiosidade. O evangelho é dizendo que o evangelho é uma série de ritos, né?
que servem para aplacar a ira de Deus. Infelizmente, tem muita gente no nosso meio vivendo a vida cristã como uma religiosidade, em que faz as coisas ou deixa de fazer algumas para não provocar a ira de Deus. Não, se eu andar direito agora pela manhã, quando chegar aquela hora à tarde que eu preciso que Deus me atenda, então vai dar tudo certo. Isso não é evangelho, né? Isso é religiosidade. Evangelho não é determinismo, né? A dizer que o evangelho é uma forma de garantir que Deus vai realizar o nosso desejo, né? As nossas vontades. Isso é determinismo. Então, nós não podemos olhar o evangelho dessa maneira. Evangelho não é marketing, não é propaganda. O evangelho não é a notícia de que se você ficar do lado de Jesus, você está isento de todo problema e de todo sofrimento, né? Não tem evangelho sendo pregado desse jeito? Isso é puro marketing. É pura propaganda. Vem para Jesus e os seus problemas acabarão. Mentira! Jesus não disse isso. Pelo contrário, ele falou que andar do lado dele, você vai ter aflição, você vai ter perseguição, pode até ser morto por causa dele. Mas ele diz, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou com vocês, eu acompanho, eu ajudo a vencer, mas ele não fala que os problemas vão acabar. E o evangelho não é relativismo, né? Não é uma das diversas formas inventadas pelo homem de chegar à presença de Deus. Isso não é nada disso, é evangelho. Então, o que é evangelho? O que é evangelho? Nós precisamos definir isso para não podermos anunciar a palavra de Deus. Evangelho, literalmente, quer dizer boas novas, boas notícias. Eu tenho boas novas para contar para você, eu tenho boas notícias para te dar. Então, nós precisamos esclarecer o evangelho. Então, quando falamos de evangelização, nós estamos falando, você precisa chegar em alguém e esclarecer o evangelho para ela entender o que é o evangelho. Quando nós estivemos lá em Moçambique, eu e a Lília tivemos por um lado, triste a experiência, mas por outro, foi uma grata experiência por causa do resultado. Nós descobrimos que na primeira semana de aula que nós dávamos para os alunos do Instituto Bíblico do Dondo, nós tínhamos 2 cursos, um curso para líderes e pastores de igreja, gente que já era liderança, já era pastor, e um outro curso para formar professores de crianças, na maioria jovens. E o que nós vimos foi que a maioria, 60% dos alunos daqueles cursos, 60%, isso quer dizer, a cada 10, 6, chegavam ao conhecimento do evangelho na primeira semana de aula. Porque nós explicamos o evangelho. E pastores que, ao final, diziam assim, eu nunca ouvi a explicação do porquê que Cristo teve que morrer na cruz. Impressionante, irmãos. Pastores se convertendo naquele momento. Entregando a vida para Jesus e reconhecendo o porquê que eles estavam à frente de uma igreja. Há muita coisa cultural envolvida que agora não é hora de nós falarmos, né? Mas só para você entender como que pregar o evangelho, basicamente, é você explicar para a pessoa o porquê das coisas. O porquê que ela precisa de salvação, o porquê que Jesus morreu na cruz, o porquê que Deus permitiu isso, né? Eu tenho aqui uma imagem, já que não está dando para colocar no PowerPoint, mas aqui para você entender, ó, uma pequena escada, né? Essa é a estratégia de evangelismo que Deus criou e nos apresenta na palavra. Tem 2 etapas. Uma que nós vamos chamar de má notícia e a outra etapa, a segunda, nós vamos chamar de boas novas, o evangelho, né? A apresentação das boas notícias. A primeira etapa constitui de 3 passos. A pessoa entender que ela é pecadora, o pecado é irremediável na vida dela sem Cristo Jesus. O pecado traz a morte espiritual para ela e que as obras não salvam. Obras não salvam ninguém. Isso é uma má notícia, não é? Você ouviu falar que você cometeu muitos erros, que não tem como isso ser tirado da sua vida por você mesmo. Não há o que você faça que possa conquistar o perdão de Deus e que isso vai te levar a uma morte
irremediável, separação eterna de Deus. Evangelho passa por isso. O evangelho passa pela confrontação. Evangelizar é isso. Passa pela confrontação de que quem está ali ouvindo o evangelho precisa reconhecer que é um pecador irremediável. Pecador sem salvação até aquele momento. Peca com a boca, peca com o pensamento, peca com ações, de todas as formas. E que esse pecado faz separação entre ele e Deus. Olha, se você for lá em Atos capítulo 2, quando Pedro faz a sua primeira pregação no poder do Espírito Santo, e há 3.000 convertidos, mas há 3.000 convertidos, 3.000 batizados, porque tudo começou com a confrontação. Quando aqueles homens perguntaram para Pedro, e agora, o que nós temos de fazer? Só teve uma resposta: arrependam-se dos seus pecados, mudem a vida de vocês e sejam batizados em nome de Jesus. Então, aqueles homens, a primeira coisa que eles fizeram foi reconhecer: somos pecadores, precisamos de perdão. E qual é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. E aí vem as boas novas, né? Os 3 próximos passos aí é falar do amor de Deus, falar de como Cristo se entregou por nós na cruz e que a própria cruz é a solução para o nosso pecado. Então, repare que são passos simples, né? Dar a má notícia, falar do pecado, falar da morte, falar das obras que não salvam, né? E depois passar para a boa notícia, que é o evangelho, e evangelium, boas novas, boas notícias, que é falar que como Deus nos amou, como Cristo se entregou por nós, e como que lá na cruz, o sangue derramado de Jesus lá foi suficiente para nos perdoar todos os pecados. Você pode até falar da ressurreição de Cristo. Com licença, beber um pouco de água. Você pode até falar um pouco da ressurreição, mas o mais importante é a pessoa crer que em Jesus, na cruz, os seus pecados foram definitivamente perdoados, e ela tem que crer. Ela tem que crer nisso, tem que se entregar a esta boa notícia, a esta mensagem, e confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida. No versículo 6 aí de 1 Coríntios 4, diz assim: Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É isso que é evangelizar. É você criar a possibilidade do Espírito Santo de Deus brilhar no coração e na mente das pessoas. Mas elas só vão conseguir, só vão entender isso, só vão ser alvos dessa ação do Espírito Santo se você colocar a semente da palavra. Por isso a palavra é comparada com uma semente. Você planta. Não é você que convence a pessoa do pecado, não é você que convence a pessoa do juízo, não é você que convence a pessoa da justiça de Deus sobre a nossa vida. É o Espírito Santo, é a obra dele. Cabe a mim, a você, plantarmos a semente. Às vezes a gente fica muito preocupado. Eu vou evangelizar, e se a pessoa não aceitar, é problema dela. Ela que se acerte com Deus. O seu papel é plantar a semente da palavra, do evangelho. Orar para que isso aí frutifique, né? E nós sabemos, Jesus deu exemplo de 4 terrenos. Aliás, dos 4, apenas um funcionou, né? Semente jogada, e ali ela frutificou 30, 100 por 1. Meus queridos, há muitas estratégias, eu vou terminar aqui, há muitas estratégias para se evangelizar. Você pode usar um folheto, você pode usar a visita, batendo de porta em porta. Eu quero aqui orar pela sua família. Pode? Raramente a pessoa nega uma oração. Você entra, ora, e isso aí abre porta, às vezes, para evangelizar, para falar de Jesus. Tem um amigo que está vendendo um produto,
ele comprou um produto, está vendendo e oferecendo para pessoas, e ele compartilhou o seguinte, que algumas vendas ele tem feito para pessoas de fora da igreja, porque elas ficam sabendo, né, o amigo vai falando para o amigo, vai falando, e chega, liga para ele, eu queria poder comprar o seu produto. Aí ele vende, na hora de entregar, ele pergunta para a pessoa, olha, ele fala, eu sou pastor, eu tenho ministério com as pessoas da igreja, eu mando todo dia para elas uma devocional. A senhora gostaria de receber? O senhor gostaria de receber essa devocional no seu WhatsApp? Ah, sim, por favor, pode mandar. Aí ele começa a mandar. De repente, essa pessoa liga para ele e fala assim, pastor, eu estou passando uma dificuldade aqui, pode orar por mim? Aí pronto, abriu a porta, não é? Então, estratégia, tem muitas estratégias. Passa pela sua criatividade, por você se entregar nas mãos de Deus, falar, Senhor, me ajuda a entender como eu posso evangelizar melhor, como eu posso evangelizar as pessoas que moram ao lado da minha casa, como eu posso evangelizar os meus colegas de trabalho, meus colegas de escola. Me dê inteligência, me dê sabedoria. Então, você vai ver Deus agindo por meio de sua vida. Mas saiba que a melhor estratégia de Deus para a evangelização é a sua boca, é o seu testemunho em palavras. E é isso que eu oro e peço a Deus por cada um de vocês, que Deus faça de vocês instrumentos vivos para a glória do Senhor, para o crescimento do reino dele e edificação da igreja de Jesus. Amém? Deus abençoe.